Continuando com a resolução nas questões de biologia do Enem 2019, hoje nós veremos as questões na área de saúde e de fisiologia. A esquistossomose, conhecida popularmente como barriga d'água, caracteriza-se pela inflamação do fígado e do baço, causada pelo verme Schistosoma mansoni, esquistossoma. O contágio ocorre depois que larvas do verme são liberadas na água pelo caramujo do gênero Bionfalaria. Seu hospedeiro intermediário, e penetram na pele humana. Após o diagnóstico, o tratamento tradicional utiliza medicamentos por via oral para matar o parasita dentro do corpo. Uma nova estratégia terapêutica baseia-se na utilização de uma vacina feita a partir de uma proteína extraída do verme que induz o organismo humano a produzir anticorpos para combater e prevenir a doença. Aqui lá nós temos uma imagem do caramujo, que é o hospedeiro intermediário do esquistossoma, que é um protozoário. Ok? Aqui nós temos o ciclo do esquistossoma. Essa é uma imagem real, macho e fêmeas, eles vivem assim juntos. E o ciclo dele inicia-se a partir do ser humano contaminado, que libera através das fezes e da urina os ovos. Esses ovos na água eles vão eclodir, vão passar para uma forma larval, que são chamados de miracídios. Os miracídios vão penetrar no caramujo, vão passar por um processo de desenvolvimento para um estágio mais avançado e vão ser chamados agora de esporocistos, e que são liberados também na água pelo caramujo. E aí o ser humano, entrando nessa água contaminada, ele poderá ser infectado pela larva, já numa fase mais desenvolvida, que são as cercárias. E aí vai se reiniciar o ciclo, eles vão se transformar em adultos, o ser humano, e vai aí gerar a doença, que tem como um dos sintomas a barriga muito grande. Eles vão estar instalados no fígado e vão provocar uma série de problemas, e essa barriga bem crescida, chamada, daí o nome barriga d'água. A gente viu na questão que uma nova estratégia é o desenvolvimento de vacina. Qualquer vacina tem como função induzir o organismo a produzir uma defesa contra o agente que é estranho, contra um agente estranho no nosso corpo. Então, uma vantagem da vacina em relação ao tratamento tradicional, que é aquele através de medicamentos administrados por via oral, qual seria? Essa vacina impediria a penetração do parasita pela pele? Será que a vacina possibilitaria isso? Impedir que o parasita penetrasse através da pele do ser humano? Já que ele está na água, a vacina criaria uma capa protetora da nossa pele para que ele não penetrasse, criaria um escudo? De forma alguma. Eliminar o caramujo para que não haja contágio. A vacina vai matar os caramujos. Aí para eliminar os caramujos, teria que usar algum tipo de veneno ou fazer a captura. Muitas vezes, quando existe uma população grande desses caramujos, é feito até o apanhado deles, a cata, e em muitos lugares a solução é queimar esses caramujos. Impedir o acesso do esquistossoma especificamente para o fígado. Então o esquistossoma ele penetrou na pele humana, entrou na corrente sanguínea, vai se alojar no fígado para se tornar adulto. A vacina impediria isso, já que vacina tem como objetivo produzir defesa.
E quando ele está no fígado, aí começa já a surgir os problemas, né? Letra D. Eliminar o esquistossomo antes que ocorra contato com o organismo. Aí teria que matar o esquistossomo no ambiente, lá na água. A vacina seria capaz de fazer isso, já que vai ser administrado para o ser humano. E a alternativa é eliminar o esquistossomo dentro do organismo antes da manifestação de sintomas. Então, chegou no fígado, vai aparecer os sintomas. Então, a vantagem da vacina é impedir que ocorra a manifestação dos sintomas, tá certo? Então, a nossa alternativa correta para essa questão é a alternativa E. A vantagem dessa vacina era eliminar o esquistossomo dentro do organismo, não é fora, antes da manifestação dos sintomas. Fora do organismo é impossível dessa vacina atuar. Próxima questão. A poluição radioativa compreende mais de 200 nuclídeos, sendo que, do ponto de vista de impacto ambiental, destaca-se o césio-137 e o estrôncio-90. A maior contribuição de radionuclídeos antropogênicos no meio marinho ocorreu durante as décadas de 1950 e 1960, como resultado dos testes nucleares realizados na atmosfera. Então, seja isso provocado pelo homem, né, antropogênicos. O estrôncio-90 pode ser acumulado nos organismos vivos e em cadeias alimentares, e em razão de sua semelhança química, pode participar no equilíbrio com carbono e substituir o cálcio em diversos processos biológicos. Essa questão se assemelha à química, né? Porque fala de elementos radioativos, mas está aqui a questão tem a ver com conhecimentos químicos também, óbvio, né? Mas aqui no final diz que o estrôncio ele pode se acumular nos organismos vivos e participar do equilíbrio do carbonato e substituir o cálcio, ok? No processo biológico. Ao entrar numa cadeia alimentar da qual o homem faz parte, em qual tecido do organismo humano o estrôncio será acumulado predominantemente, já que ele vai substituir o cálcio. Vão ser no tecido cartilaginoso, ele vai se acumular nas cartilagens. Cartilagem é cálcio, é um reservatório de cálcio. No sanguíneo, o nosso sangue é rico em cálcio. No muscular, nossos músculos acumulam cálcio. No nervoso ou no ósseo. Então, essa questão aqui está bem clara, né? Desses tecidos, onde nós acumulamos o cálcio é tecido ósseo. Né? O cálcio ele é importante para outras funções, né? A função do músculo, função nervosa, mas onde ele é acumulado é no nosso tecido ósseo. Os olhos humanos normalmente tem 3 tipos de cones. Né? Nessa ilustração a gente vê os cones aqui. Responsáveis pela percepção das cores. Um tipo para tons vermelhos, um para tons azuis e outro para tons verdes. As diversas cores que enxergamos são resultado da percepção das cores básicas, como indica a figura. Essa aqui, né? As cores básicas, vermelho, verde e azul. A junção do vermelho com o verde vai dar amarelo, do vermelho com o azul vai dar magenta e assim por diante. Vermelho, verde, amarelo, branco, azul, magenta, ciano. Faltou um ponto aqui, desculpem. A protanopia é um tipo de daltonismo em que há diminuição ou ausência de receptores da cor vermelha. Considere um teste com 2 voluntários. Uma pessoa com visão normal e outra com caso severo de protanopia. Nesse teste, eles devem escrever a cor dos cartões que lhes são mostrados. São utilizadas as cores indicadas na figura: vermelho, verde e azul.
Para qual cartão os dois voluntários identificarão a mesma cor? Então, nesse daltônico, ele tem uma deficiência nos cones para a cor vermelha. Então, ele vai conseguir enxergar o verde e o azul. Obviamente, ele consegue enxergar também o ciano, o branco, né? Normalmente, igual a uma pessoa, como se fosse uma pessoa normal. Então, considerando essa situação, uma pessoa com visão normal e a outra com a protanopia, qual seria as cores que os dois conseguiriam enxergar da mesma forma, identificar? Seria o vermelho? Então, o daltônico não consegue ver o vermelho, ok? Não é o vermelho. A magenta é a combinação do vermelho com o azul. Então, o daltônico não pode ver o magenta como uma pessoa de visão normal. O amarelo é a mistura do vermelho com o verde. O daltônico consegue enxergar o verde, mas não consegue o vermelho, então não vai conseguir ver o amarelo da mesma forma que uma pessoa de visão normal. O branco é a junção das três cores. O daltônico não poderia ter a mesma percepção. Então, e o azul. Então, o daltônico ele poderia ver o verde, igualmente uma pessoa normal, o ciano, igualmente uma pessoa normal, e o azul, igualmente uma pessoa normal, tá certo? Então, das opções que nós temos aqui, a alternativa correta é a letra E. Ele consegue ver o azul. Não é o único, entendeu? Mas, de acordo com as alternativas, a resposta é a letra E. Aí, se tivesse ciano e não tivesse azul, também estaria correto. Se tivesse verde e não tivesse azul, também estaria correto, ok? Então, a alternativa é. Na família Retroviridae, encontram-se diversos vírus que infectam aves e mamíferos, sendo caracterizada pela produção de DNA a partir de uma molécula de RNA. Então, os retrovírus são vírus que possuem como material genético o RNA, mas têm a capacidade de converter o RNA em DNA durante a sua fase de multiplicação. Alguns retrovírus infectam exclusivamente humanos, não necessitando de outros hospedeiros, reservatórios ou vetores biológicos. As infecções ocasionadas por esses vírus vêm causando mortes e grandes prejuízos ao desenvolvimento social e econômico. HIV, por exemplo, é um retrovírus. Nesse contexto, pesquisadores têm produzido medicamentos que contribuem para o tratamento dessas doenças. Que avanço tecnológico tem contribuído para o tratamento dessas infecções virais? Então, melhoria dos métodos de controle dos vetores desses vírus. Nem todos eles precisam de vetores. Pode infectar o homem, né, sendo transmitida de forma direta. No caso do HIV, não tem um vetor, né, é transmitido de ser humano para ser humano. Então, se for melhorado os métodos de controle de vetores, não vai servir para todos os retrovírus. Fabricação de soros mutagênicos para combate desses vírus, né? Soros mutagênicos, ou seja, soros onde tenha sido feitas mutações genéticas para que haja a produção desses soros. Será que isso seria eficaz? Investimento da indústria em equipamentos de proteção individual. Como é, por exemplo, proteção individual, no caso do HIV existe a camisinha, mas existe outro meio de transmissão, né? Então não seria, já existe, para alguns já existe, mas não são totalmente eficazes porque não há uma única forma de transmissão. Produção de vacinas que evitem a infecção das células hospedeiras. A vacina não evita a infecção. A vacina induz o corpo a produzir defesa para combater. Então, isso só vai acontecer quando ocorre infecção. Então, isso
não seria um avanço tecnológico, ok? Desenvolvimento de antirretrovirais que dificultam a reprodução desses vírus. Essa alternativa, sim, né, seria um avanço tecnológico, um avanço tecnológico, né, que tem contribuído, né, porque esses antirretrovirais vão impedir que ocorra a reprodução dos vírus, né, dentro das células. E, consequentemente, se ele não consegue se reproduzir, os problemas que eles causam, né, seriam reduzidos ou impedidos. A eritropoetina, EPO, é um hormônio endógeno secretado pelos rins que influencia a maturação dos eritrócitos, né, que são os nossos glóbulos vermelhos ou hemácias. Suas formas recombinantes sintetizadas em laboratório têm sido usadas por alguns atletas em esportes de resistência na busca por melhores resultados. Os esportes de resistência são aqueles que demandam um grande esforço do atleta. Né? Por exemplo, né, no atletismo, várias outras atividades são esportes de resistência. No entanto, a administração da EPO recombinante no esporte foi proibida pelo Comitê Olímpico Internacional e seu uso considerado doping. Uma influência que esse doping poderá exercer na melhoria da capacidade física desses atletas está relacionada ao transporte de. Então, desde que o hormônio influencia na maturação dos eritrócitos, ou seja, na produção de hemácias, glóbulos vermelhos. Então, por que é considerado doping o uso dessa substância? Né? Uma substância que é doping, né, o que vai dar mais vantagem ao atleta em relação ao outro que não está fazendo uso. Né? Isso aí vai ser o doping. Então, a influência que esse doping poderá exercer na melhoria da capacidade física desses atletas está relacionada ao transporte de lipídios para aumento do gasto calórico, né, ou seja, aqui eritrócitos, hemácias. As hemácias são responsáveis pelos lipídios, pelas gorduras, para aumento do gasto calórico. Né, os lipídios e as gorduras não são a primeira fonte de caloria para o nosso organismo, e sim os açúcares, né, os carboidratos. Transporte de ATP para aumento da síntese hormonal. Então, os eritrócitos, hemácias, iriam transportar ATP. A ATP é produzida lá no interior da célula, na mitocôndria, e é consumida pela própria célula. Pelo transporte de oxigênio para aumento da produção de ATP. Então, para ser ATP, né, a adenosina trifosfato, é produzida na presença do oxigênio. Essa é a função da nossa respiração. Levar o oxigênio para o interior da célula para que haja a produção da energia. E quem é que transporta o oxigênio? Né, são as nossas hemácias. Então, analisando as outras questões, transporte de proteínas para aumento da massa muscular. As proteínas são transportadas pela nossa corrente sanguínea, mas não necessariamente pelos hemácias. De vitamina C para aumento da integridade dos vasos sanguíneos. Mesma coisa, né? A vitamina C vai ser transportada pelo nosso sistema circulatório, mas não exatamente pelas hemácias, e tem como função principal, né, ajudar na defesa do nosso organismo. A alternativa correta no transporte do oxigênio para aumento da produção de ATP. Okay? Então, se o atleta usou esse hormônio, ele vai ter mais hemácias, vai ter a maior concentração de oxigênio, consequentemente fornecer a ele uma maior resistência. Por isso que é doping. Ele tem uma vantagem superior aos outros, que não fizeram uso. O The Kidney Project é um projeto realizado por cientistas que pretende desenvolver um rim biônico, que executará a maioria das funções biológicas do órgão. O rim biônico possuirá duas partes, que incorporam recentes avanços de nanotecnologia,
filtração de membrana e biologia celular. Esse projeto significará uma grande melhoria na qualidade de vida para aquelas pessoas que dependem da hemodiálise para a sobrevivência. Quando o rins para de funcionar, as pessoas têm que se submeter à hemodiálise, que é fazendo a filtração do nosso sangue para retirar o que é tóxico. O dispositivo criado promoverá diretamente a remoção da ureia, que é um composto nitrogenado. Como nós ingerimos muitas proteínas, que é rico em nitrogênio, vai gerar uma quantidade de resíduos, que passam para a forma de algum composto: ureia, amônia e ácido úrico. Excreção de lipídios. A função principal desse dispositivo, o rim biônico, vai substituir o rim, fazer o papel do rim. Então, o principal papel do rim é a excreção de lipídios. Pode até termos lipídios nas nossas urinas, mas isso não é a principal função do rim. A síntese de vasopressina. Produzir vasopressina no rins. Não é vasopressina, é um hormônio que é produzido na nossa hipófise. A vasopressina, ela é um hormônio que vai ser liberado quando a gente tem, por exemplo, queda de pressão, quando a gente está desidratado, e aí na queda de pressão ele vai aumentar a dilatação dos nossos vasos sanguíneos. Na desidratação ele vai impedir que o nosso corpo perca água, mas não é produzido no rins, no nosso hipófise. Transformação de amônia. Então, o nitrogênio que vai ser transformado em amônia não é no rins, ele já chega no nosso rins na forma de amônia. E a fabricação de aldosterona. A aldosterona ela é produzida nas glândulas suprarrenais. Tem como função o equilíbrio, o balanço eletrólito, que são os íons que temos no nosso corpo. São os eletrólitos. Então, a principal função do nosso rins é fazer a remoção dos compostos nitrogenados, entre eles a ureia. Ok? Então, esse rim biônico promoverá diretamente a remoção da ureia. Ok, gente? Então, até a próxima.